Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, depois de termos visto sobre a cultura grega, agora é hora de vermos um pouco sobre a sociedade romana, né? Ou sobre a cultura romana, que também teve grande relevância ou importância durante, né, a Antiguidade Clássica, tá certo? Então, de início, iremos falar um pouquinho sobre a origem de Roma. Segundo a lenda, uma loba teria resgatado os pequenos, né, alimentando-os até que fossem encontrados por um casal de camponeses que criou durante toda a sua infância e o início da juventude. Adultos, eles recuperaram o trono de Alba Longa e fundaram a margem direita do rio Tibre, né, a cidade de Roma. Certo, gente? Então, dando continuidade, falando um pouquinho mais sobre a fundação de Roma, é, então, segundo os historiadores, Roma ela foi fundada em 753 a.C. e cinquenta e três antes de Cristo e localiza-se na Península Itálica, né, como vocês podem verificar aí no mapa, certo? E está situada na Cordilheira dos Alpes, cercada pelos mares Adriático, Jônico e Tirreno. Segundo alguns historiadores, a cidade de Roma se consolidou em decorrência de principalmente três povos que se fixaram no local: os gregos, os etruscos e os italiotas. Desde sua origem, Roma foi composta de pessoas de várias tribos ou grupos étnicos. Ao longo dos séculos, essa sociedade desenvolveu um governo de poder compartilhado entre um grupo de famílias. A história de Roma, portanto, é dividida em três grandes períodos: monarquia, república e império. Aqui tem a linha do tempo dos períodos de Roma. Observe aí que a fundação de Roma ela acontece ali por volta de 800, né, antes de Cristo, e o fim do Império Romano ali por volta de 500 depois de Cristo. Tá certo, gente? Então, pessoal, dando continuidade, podemos dizer que durante a monarquia, né, durante esse período aí no qual os reis ficaram, né, no poder, Roma foi governada por sete reis etruscos e latino. A cidade contava com duas avenidas principais que se cruzavam de norte a sul e de leste a oeste. A partir delas, seguiam-se ruas paralelas que formavam um traço regular e ortogonal da cidade, como se fosse um tabuleiro de xadrez. No centro estavam os principais edifícios públicos que organizavam o espaço urbano, né, que era composto pelo fórum, né, que também é chamado de mercado, a basílica, que era o edifício administrativo, um ou mais templos, né, termas, que era banhos públicos, latrinas e teatros. As aulas eram realizadas em cômodos do fórum e por toda a cidade espalhavam-se lojas como padarias e bares. Ao redor da periferia, quando a gente fala, pessoal, em periferia, são os bairros mais pobres, tá? Então, localizavam-se o anfiteatro, usado para fins culturais e esportivos. As hortas e alguns depósitos de lixo também ficavam na região da periferia, tá certo? E a cidade era cercada por uma muralha e a entrada restringia grandes portas, muitas delas ainda em uso hoje em dia. Tá certo, gente? Porém, né, é só de forma simbólica. Tá certo, gente? Então, no século VII a.C., os etruscos dominaram grande parte da Península Itálica, né, e com isso
Eles impuseram, né, seus reis, seu alfabeto, seus deuses e seu conhecimento artístico e técnico. Então, sob a monarquia etrusca, Roma ganhou importância em virtude da sua participação nas rotas comerciais, certo? Especialmente a do sal. Transformou-se, né, nesse caso, em uma cidade com pontes, aquedutos, novas casas, templos e uma grande muralha. Além disso, havia uma área nas redondezas do rio Tibre designada para construir o fórum. E o conhecimento técnico pessoal também foi aplicado para melhorar a vida diária, com a construção de redes de esgoto e de canalização da água suja da cidade. Então percebam que nessa época Roma já era uma cidade muito desenvolvida, certo? Então, nesse período da monarquia romana, o rei exercia funções administrativas, militares, judiciais e religiosas. Porém, seus poderes eram limitados, né? Até porque existia o Senado, que era formado pela gens, né? Que eram chefes de cada uma das unidades básicas da sociedade romana durante a monarquia, e era justamente o Senado que ficava responsável pela escolha do rei. Além disso, tinha a Assembleia, né? Que era constituída por 300 membros, que ficava encarregada de aceitar ou rejeitar a nomeação do monarca, além de responder por assuntos referentes às guerras. Lembrando, pessoal, que o cargo do rei não era hereditário, ou seja, não passava de pai para filho, certo? Então, quanto à sociedade romana, podemos dizer que ela contava com três ordens principais, que era a plebeia, a equestre e a senatorial. Os plebeus eram cidadãos comuns, em sua maioria pobres, tá certo, gente? É, então, os orquestres, ou cavaleiros, como também eram chamados, eram aqueles que, originalmente, dispunham de posses suficientes para serem cavaleiros do exército e, mais tarde, com a renda mínima mediana, tornavam-se comerciantes. Em geral, eles não se ocupavam diretamente da política, mas mantinham estreitas relações com os nobres. Então, gente, os nobres, né, eram chamados de patrícios, certo? Eram os ricos, certo? E eles eram pertencentes à ordem senatorial, certo? Que também era composta pelos senadores. Então, com renda mínima elevada, eles não podiam praticar comércio, que não era uma atividade muito valorizada, embora as riquezas trazidas por ela, contraditoriamente, fossem muito apreciadas. Parece estranho, mas é isso mesmo. Aos senadores era proibido comerciar, certo? Então, além dessas ordens principais, havia outras, como a dos agricultores, pastores, mercadores, cobradores de impostos e dos sacerdotes. A maioria dos habitantes do mundo romano era formado de homens livres, como vocês podem observar aí nessa tabela. Né, os patrícios eram formados pelos nobres e senadores, os homens livres eram plebeus, soldados, né, e abaixo aí tem os escravos, certo, gente? Lembrando, pessoal, que esses homens livres eram homens de confiança dos patrícios e eles prestavam diversos serviços pessoais em troca de auxílio econômico e proteção social. Eles também eram conhecidos como clientes, tá bom? Então, já os escravos, né, eram oriundos das guerras, né, representavam uma propriedade e assim o dono tinha o direito de castigá-los, de vendê-los ou de alugar seus serviços. Muitos escravos também eram eventualmente libertados, né, e se tornavam, portanto, homens livres. Mas isso, pessoal, era muito raro naquela época, certo? Então, os romanos chamavam de família tudo o que estava sob o poder do pai, os animais, as coisas e as pessoas. Assim, o pai tinha mulher, filhos, escravos, animais, casas e mobília. O patriarca, né, como assim era conhecido, tinha direito de vida e morte sobre os membros de sua família, ainda que na prática houvesse algumas limitações.
era chamado de pater familias, ou pai de família, proprietário de todos os bens e exercia grandes poderes sobre a sua mulher e seus filhos. Estes, mesmo quando se casavam, continuavam sob o domínio formal do pai. Então vocês percebem aí que praticamente nada mudou, né? Pois praticamente o proprietário, né, digamos, dos bens, né, e aquela pessoa que exerce grandes poderes sobre sua mulher e seus filhos, né, são os homens, certo? Então a gente percebe aí que ainda existe um certo preconceito, né, quanto o papel da mulher em nossa sociedade. Crianças frequentavam a escola para aprender a ler e começavam a ter aulas tanto em casa quanto com o professor particular. Os alunos tinham que levar seu material escolar, como tinteiros, penas, cadernos de madeira, para os exercícios e encontravam na escola livros que deviam estudar. Almoçavam em casa e voltavam à tarde para continuar o estudo. Até aqui a gente só viu praticamente, né, como era, né, a sociedade romana, né, as principais características aí desse povo, certo? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre as crianças, né, que para elas existia um estatuto jurídico específico, né, o direito romano distinguia três categorias de crianças e jovens de acordo com a idade: os meninos, os impúberes e os menores de 25 anos. A criança era o bebê, o impúbere era aquele que ainda não tinha atingido a puberdade ou tido o nascimento dos pelos, sob a autoridade do pai ou de um tutor. E os de 25 anos eram quase adultos. E aqui fala também sobre a educação romana, que era sobretudo destinada aos jovens ricos, né? Fala um pouquinho mais sobre os patrícios, que eram cidadãos livres e tinham direitos, né? Os plebeus, portanto, classe composta de descendentes pobres e estrangeiros, homens livres e escravos, não dispunham dos mesmos direitos, de modo que eram considerados não cidadãos. A situação dos plebeus ela só passou a mudar quando eles passaram a reclamar, né, e reivindicar os mesmos direitos, certo? E no século V a.C., os plebeus conquistaram um espaço para defender seus interesses, o tribuno da plebe. Posteriormente, obtiveram acesso aos magistrados e ao Senado, adquirindo o direito de se casarem com membros das famílias patrícias. Naquela época, gente, os plebeus só podiam se relacionar, né, se casar com pessoas da plebe, né? Então, eles não podiam se relacionar ou se casarem com membros das famílias ricas, né, chamadas de patrícias. Durante a República, houve a expansão do território, certo? Os romanos conquistaram várias cidades e regiões, controlando o mar Mediterrâneo. Então, pessoal, logo após o período monárquico, vem o período republicano. Então, a república quer dizer coisa do povo, certo? E o contato com outros povos deu a eles experiência política e administrativa, bem como elementos de assimilação de outras culturas, como a dos gregos, dos quais tiveram uma influência considerável. A República chegou ao fim no ano de 27 a.C., com disputas de diferentes grupos pelo poder. Então, um pouquinho mais sobre a República, certo? Podemos dizer que a organização da República Romana tinha no Senado o órgão supremo do governo, né? Nesse caso aí era o principal órgão, certo? E era o local onde se concentravam as leis e eram discutidos os problemas relacionados à política. Lembrando, pessoal, que o Senado era composto por um conselho de anciãos, né, pessoas idosas, né, ou mais velhas, formado, né, apenas pelas famílias mais importantes da cidade, ou seja, os patrícios, certo? E era a função do Senado, como nós vimos anteriormente, escolher o rei, né, e também eles tinham o poder de veto, né? Eles poderiam, nesse caso aí, proibir, né, qualquer atitude, nesse caso aí, né, que pudesse influenciar de forma negativa, né, a política romana, certo? Então,
Os magistrados, né, que eram os oficiais eleitos, recebiam cargos temporários e eletivos, e seu trabalho era dirigir o Estado e administrar a cidade. Então, além do Senado, tinha os magistrados, certo, gente? Que nesse caso aí, a magistratura era dividida segundo algumas ordens, né, que tinham o cargo de cônsul, de pretor, de questor, censor, e cada uma dessas pessoas que exerciam esse cargo tinha suas atribuições, tá bom? Já os plebeus podiam ser proprietários rurais, artesãos, comerciantes ou camponeses. Por isso, podemos dizer que a riqueza que possuíam ou a ocupação que exerciam não importava, certo? Pois o que os definia como plebe era a sua origem familiar, que os colocava em uma situação de desvantagem perante os patrícios, certo, gente? Como não tinham os mesmos direitos que eles, né, que os patrícios, alguns plebeus adquiriram o status de clientes quando se vinculavam a uma gens, né, de maneira que recebiam a proteção de um pater a quem deviam obedecer e prestar serviços, né, em troca aí de proteção. Lembrando que os clientes, como já falei anteriormente, eles prestavam vários serviços, né, aos patrícios, e em troca eles recebiam aí essa proteção social, como eu já falei, tá certo? Dessa forma, pessoal, eles podiam participar das assembleias e dos comitês, né, e sua principal função era aprovar ou rejeitar as leis que o Senado propunha. E só depois de um longo período foi que os plebeus conquistaram o direito de ocupar magistraturas, né, cargos públicos, e fazer parte do Senado, certo? Então, gente, agora veremos um pouco sobre a crise da República, né, que se deu por vários fatores, né? Então, as conquistas realizadas durante o período republicano proporcionaram muitas riquezas para Roma, e os militares e patrícios se beneficiaram e obtiveram uma grande quantidade de terra. Por outro lado, boa parte da sociedade, como os camponeses, precisou deixar suas terras para se inscrever no exército, a fim, né, de prestar serviços, né, para os mais ricos e para os republicanos, certo? Então, os plebeus se viram descontentes com o aumento da desigualdade social, o que gerou uma série de revoltas. Diante dessa situação, o Senado cedeu o poder a vários líderes militares, que terminaram enfrentando-se em guerras civil. No ano de 48 a.C., um dos líderes militares, Júlio César, assumiu todo o poder e enfrentou o Senado em uma guerra civil. O líder foi morto 4 anos depois de chegar ao poder e foi sucedido por Otávio, seu sobrinho e filho adotivo. Então, a fase do Império, né, foi um período de estabilidade para o povo romano. E nesse período, gente, houve a implementação ou a implantação de muitas políticas sociais. Então, gente, essa fase ela dá início quando Otávio chega ao poder e é considerado imperador de Roma, tá certo? Então, vamos conhecer um pouquinho agora das características. Algumas características foram a centralização do poder nas mãos do imperador, lembrando que o primeiro imperador foi Otávio, certo? Houve a manutenção do Senado, que aprovava leis e orçamento, mas aparecia mais como um órgão consultivo, até porque o poder agora passou, né, a se encontrar basicamente nas mãos do imperador. Houve a formação de uma ampla burocracia administrativa imperial, subordinada ao imperador e formada basicamente pelos homens novos. Divinização da figura do imperador, que era visto como Augusto, né, divino, mas não era considerado um deus vivo, certo? Houve também o exército treinado e armado pelo império. Houve também o processo de expansão militarista, né, no qual Roma chegou a seu apogeu territorial, conquistando outros territórios. Marcou também o apogeu do escravismo, certo? Roma
ela conseguiu ter uma certa estabilidade interna devido à conquista de vários territórios. E também, pessoal, foi durante esse período que foi aperfeiçoada a política do pão e circo, né, que já havia sido adotada desde o período republicano. Então, pessoal, essa política promovia os espetáculos públicos, sobretudo as lutas de gladiadores e feras nas arenas, e distribuía pão aos cidadãos romanos. Ela é vista como uma política de controle social, né? Pois conseguia ali manipular as pessoas e fazer com que elas esquecessem um pouco os problemas sociais, certo? Na próxima aula nós daremos continuidade e falaremos um pouco mais sobre a formação do Império Romano, sobre a religião romana e também sobre algumas, né, brincadeiras do período ali da Roma antiga, certo? Bem como destacaremos, né, um pouco mais sobre essas lutas de gladiadores, certo? Que aconteciam no espaço chamado Coliseu. Tá bom, pessoal? Então, gente, é isso. Na próxima aula a gente dá continuidade. Bons estudos e até a próxima. Tchau.